Olha, o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal deixou a relatoria do caso Master depois de uma reunião com os outros ministros que assinaram uma nota conjunta. O ministro André Mendonça passa a ser o novo relator do processo. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o professor de Direito Constitucional, Gustavo Sampaio. Professor, muito obrigado por atender ao nosso convite aqui nessa edição do Jornal da Manhã. Eu gostaria primeiro de saber a sua avaliação sobre a maneira como esse afastamento de Toffoli foi conduzida, porque houve uma reunião entre todos os ministros em sala fechada, há bastidores de que houve tensão bastante grande ao longo dessa conversa e que o afastamento a pedido do ministro Dias Toffoli teria sido a melhor estratégia adotada para, digamos, preservar o Supremo Tribunal Federal. Mas há preservação num caso tão emblemático como esse? Bom dia. Bom dia, Evandro, Cine, bom dia, Beatriz, bom dia a todos na Jovem Pan. Eu entendo que foi solução para a crise mesmo. É raríssimo acontecer um ambiente desse dentro do Supremo Tribunal Federal, diria até inédito na história. Uma sessão fechada, secreta, uma reunião, na verdade, de todos os ministros da Corte para estancar uma sangria. E acho que nesse sentido, Cine, foi muito produtivo o resultado de todo o esforço feito ontem, porque a situação de crise estava maculando, colocando em comprometimento a imagem do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal e até do então ministro relator Dias Toffoli. Qual era o problema técnico, legal envolvido? É que se o Supremo Tribunal Federal acolhesse a arguição de suspeição que foi feita em desfavor de Dias Toffoli, afastando-o da relatoria por decisão da Corte, ora, nós teríamos a nulidade de todos os atos praticados sob a batuta do ministro durante todo esse tempo, o que seria um anticlímax para o Brasil em relação ao produto dessas investigações feitas, nesse caso tão polêmico do Banco Master. Então o tribunal saiu por uma via inteligentíssima. O ministro renunciou à relatoria, ora, assim o tribunal entendeu que a arguição de suspeição não era procedente, que ela não tinha cabimento, redistribuiu-se a relatoria, afastando um pouco o momento de crise. O ministro Dias Toffoli saiu do cerne, do centro do furacão. O tribunal recobra a credibilidade. Te respondendo, Cine, resolve totalmente o problema da imagem do tribunal? Não, não resolve. Claro que isso ainda terá desdobramentos, capítulos novos virão, mas neste momento, aquele turbilhão, aquela tempestade que estava sobre a Praça dos Três Poderes, ela arrefece sim. Eu diria de que todas as soluções possíveis, essa foi a mais inteligente tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Interessante, professor. Professor de Direito Constitucional Gustavo Sampaio participando ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Professor, o senhor comentou já então que o fato de não ter sido elencada a suspeição em cima de Dias Toffoli retira nesse momento a prerrogativa de que o caso ou que todas as ações adotadas pelo ministro poderiam ser consideradas nulas, que isso também alivia momentaneamente a crise de imagem sob o STF. Mas, futuramente, nós podemos ver questionamentos por conta de toda a conturbação no início desse processo, principalmente envolvendo as partes de defesa dos acusados, porque a gente já viu muitos outros escândalos de corrupção no Brasil começarem com toda a pompa, com todo o poder de investigação e lá na frente, tem algum detalhe aqui que provoca nulidade e aí as penas todas serem revertidas e quem era condenado não está mais, tendo em face aí também da Operação Lava Jato. Não tenho dúvida, e eu digo sempre que esse caso do Banco Master pode ser uma nova Operação Lava Jato no Brasil em termos de efeitos políticos, de revelações de fatos. Poderá ser até alguma coisa de maior repercussão do que a Operação Lava Jato, a depender do que se produzir no curso dessas investigações. Muita coisa pode aparecer. Agora, que lá na frente questionamentos poderão ser feitos, claro, em nome do devido processo legal, poderão ser feitos sim. Mas há uma diferença em relação à Operação Lava Jato que tem que ser marcada aqui, Beatriz. E sua pergunta é muito importante também nesses termos. É que a Operação Lava Jato, ela transcorria, em primeira instância,
e as ações penais foram todas de competência de uma vara federal, na época era a 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná. Então havia toda uma escala de tribunais acima, perante os quais se poderia questionar a validade de atos praticados pelo juiz federal, hoje inclusive senador da República, que era o titular da 13ª Vara Federal no Paraná. No caso aqui não. Como o Supremo Tribunal Federal chamou para si, entendeu que a competência de supervisão desses atos investigativos era sua, por conta de um suposto envolvimento de um deputado federal da Bahia com um contrato celebrado no Banco Master, não que isso me convença, eu acho que esse contrato não tinha relação nenhuma com o cerne das investigações para justificar a competência de supervisão do Supremo Tribunal Federal, mas, em síntese, como o Supremo Tribunal Federal vem sendo o tribunal da supervisão desses atos investigativos, acaso lá na frente haja algum questionamento, quem poderá julgar se o ato era válido ou não? O próprio Supremo Tribunal Federal. Essa é a marca que diferencia este caso do Banco Master com a Operação Lava Jato de 10, 12 anos atrás. Questionamentos poderão acontecer, sim. Eu acho até que talvez agora o ministro André Mendonça, que assumiu a relatoria, se ele verificar que não há nenhum elemento que defina envolvimento de deputado federal ou senador com o caso do Banco Master, ele poderá devolver esse poder de supervisão das investigações a quem de direito, que é a Vara Federal de Primeira Instância. E se lá na frente, com desdobramento das investigações, aparecer alguma nova prova, algum novo depoimento apontando a participação de um deputado federal, de um senador, mas aí sim, desde que haja direta relação com o caso do Banco Master, talvez tudo volte ao Supremo Tribunal Federal. Então, Beatriz, há muita coisa pela frente, muitos capítulos que terão que ser acompanhados atentamente por todos nós. Professor, só para a gente arrematar rapidamente aqui a nossa conversa, eu quero saber também qual que é a pressão que sofre agora o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, para o desenvolvimento de um código de conduta a partir da explosão dessa crise. Não tenho dúvida, a questão alimenta, bota combustível na defesa de que haja um código de conduta. E nesse sentido, Cine, nós temos grandes nações democráticas do mundo ocidental livre que já superaram essa fase criando códigos de conduta. Veja, a Corte Suprema dos Estados Unidos da América recentemente ganhou um código de conduta. Também a Corte Constitucional Federal da Alemanha, a afamadíssima Corte Constitucional Federal Alemã, também agora tem um código de conduta. Ainda que tenhamos a Lei Orgânica da Magistratura Nacional em voga, mas como os ministros do Supremo Tribunal Federal não se sujeitam ao controle do Conselho Nacional de Justiça, é o único tribunal no Brasil que é alheio ao controle do CNJ, eu creio que um código de conduta mal certamente não fará. Virá num bom momento, ele será um veículo para reforçar a credibilidade do Supremo Tribunal Federal e a sociedade brasileira, a cidadania brasileira tem direito, sim, de acreditar nas suas instituições. Então, se coisas suspeitas estão acontecendo, tanto melhor que venha um código de conduta, mal certamente ele não fará. Professor Gustavo Sampaio, muito obrigado por conversar conosco, por nos ajudar a entender, esse andamento de processo. Espaço está sempre aberto para o senhor aqui. Até mais. Excelente. Muito obrigado, Cine, Beatriz. Bom dia, bom trabalho a todos. Um grande abraço. Igualmente. Bom fim de semana.